Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E a gente conta mais uma vez com a presença da doutora Ana Patrícia de Souza Pereira. Ela que vem aqui hoje falar pra gente sobre a ortodontia infantil e os hábitos deletérios. E só para lembrar um pouquinho da formação dela, ela é odontologista formada pela Universidade Federal aqui do Amazonas. Aí ela foi fazer inicialmente uma especialização em ortodontia lá em Araraquara, já emendou com mestrado na mesma área. Depois foi para Brasília fazer odontopediatria e aí, não cansada de se formar, fez o doutorado dela em odontopediatria lá na USP de Ribeirão. Atualmente, ela é professora da Universidade do Estado do Amazonas e também atende no consultório dela, lá na One Dental Clinic. Obrigada, Ana, mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, Ana, um prazer estar aqui com você. E aí, eu sei que esse assunto você gosta muito. Que é para falar um pouco sobre ortodontia. Uhum. E aí eu queria saber, que também é uma dúvida muito comum no consultório, como é que, quando a gente sabe e com que idade mais ou menos a gente sabe que a criança vai precisar de aparelho? Essa pergunta, Ana, ela é muito, muito importante. Inclusive, a gente tem uma campanha nacional, que essa campanha acontece em julho, e ela chama Julho Laranja. Legal. Essa campanha, ela surgiu justamente para desmistificar mais um mito aí que tem na odontologia, de que você deve levar o seu filho no ortodontista quando ele estiver com todos os dentes permanentes na boca. E, na verdade, isso é, assim, muito errado, né? Então, o que a Julho Laranja promove, né? O que é essa campanha? Além de falar sobre cuidados, toda a parte básica, né, de higiene bucal e tudo isso, o foco mesmo da campanha é conscientizar pais, cuidadores e os próprios cirurgiões dentistas, né, que não são ortodontistas, os próprios clínicos, da importância da primeira consulta da criança ao ortodontista. E qual é essa idade, né? Então, a gente comenta que a partir dos 5 anos, toda criança, obrigatoriamente, deveria passar com o ortodontista, né? Mesmo que seja uma criança acompanhada, uma criança que não tenha ali nenhum episódio de cárie dentária, que seja uma criança que está crescendo, se desenvolvendo desenvolvendo de maneira adequada, é importante que ela passe com o ortodontista a partir dos 5 anos. E quais são os sinais que vocês avaliam para ver que aquela criança precisa de um aparelho ortodôntico? Certo. Esse assunto é um pouquinho mais complexo, mas eu vou tentar resumir, né? Então, existem algumas más oclusões em que essa criança não pode crescer com aquele problema. Que aí a gente entra com a ortodontia interceptativa. Ou seja, eu preciso interceptar esse problema porque ele não pode crescer dessa forma. Geralmente são as mordidas cruzadas, ou posteriores ou anteriores. As anteriores é mais fácil de a família identificar, porque ela tem um impacto estético grande, né? Sim. A posterior, às vezes, passa batido, até no odontopediatra ela pode passar batido. Nossa. E as discrepâncias no sentido nem as anteroposteriores, são as mordidas abertas, né? Que são geralmente oriundas aí de uma respiração bucal, de algum hábito deletério que essa criança apresente. Já os problemas anteroposteriores, quais são esses problemas? Ou a criança tem uma maxila muito protruída, que é a má oclusão de classe 2, que a gente comenta que ela pode ser aquela criança dentuça, ou aquela criança com a mandíbula bem pequenininha. Essa má oclusão, ela já pode dar indícios, dar prenúncios a partir dos 5, 6 anos de idade, mas não é nada que você precisa se preocupar para tratar de maneira tão precoce. Os pais vão saber que existe ali aquela má oclusão se instalando, mas não há necessidade de uma interceptação precoce. Já a má oclusão de classe 3, ela precisa também ser interceptada de maneira precoce. O que é a má oclusão de classe 3? É quando a mandíbula está à frente. E geralmente a causa não é só a mandíbula para frente, é a maxila pequenininha também. Nossa, então é complexo.
Exato. E nessa idade é uma idade muito oportuna de você utilizar um aparelho que vai fazer um redirecionamento ósseo. Então, se a criança tem uma mordida cruzada, seja anterior, seja posterior, ou ela tem uma maloclusão de classe 3 ali se instalando e ela cresce sem tratamento, ela vai ter muitas complicações ali ao longo de todo o crescimento, né? Então é importante que isso seja identificado de maneira precoce. É aí que a gente vem com a ortodontia interceptativa, né? Que ela é muito importante a partir dessa idade. Não, e você falando é um negócio que até eu que trabalho com criança, para mim são algumas coisas que são novas, porque a gente tem essa dimensão, né, de que o rosto tá crescendo. Então, você me falando de todos esses problemas, é ainda mais importante que isso seja precoce, né? Exato. Porque eu acho que quanto mais tarde a gente... Exato. E quando você fala dessa parte do desenvolvimento da interceptativa, você precisa de outros profissionais auxiliando, por exemplo, um otorrino, ou não necessariamente? Depende muito da situação da criança, né, Ana? Por exemplo, se você tem uma mordida cruzada isolada, onde não dá para entender muito a etiologia, por que que cruzou, às vezes é só um lado que cruzou, né? Você tem uma mordida ali cruzada isolada. A criança respira bem, Certo. a criança não tem nenhuma alteração de fala, a criança dorme bem, a criança não tem nenhuma outra situação que explique aquela mordida cruzada. Então, o tratamento ele é pontual, ele é o tratamento com o ortodontista. Você vai lá, coloca um aparelho ortopédico, descruza aquela mordida, acompanha aquela criança e muito provavelmente aquela criança vai crescer de maneira adequada. Entendi. Agora, sim, existem muitos casos, principalmente relacionados aos respiradores bucais, né? Onde é como se fosse uma síndrome ali, né? Que a gente chama síndrome do respirador bucal. Então, essa criança, ela não dorme bem. Essa criança já tem aquele aspecto, aquela face mais cansada. Sim, ronca. Ela tem muitas infecções, às vezes, respiratórias ali de repetição, né? Sim. Então, ela tem uma maxila muito pequenininha. Então, a língua não consegue posicionar da forma adequada. A língua ela é muito anteriorizada. Quando a língua anterioriza muito, a maxila fica pequenininha. Então, ela já tem que abrir a boca para conseguir respirar. Aí, às vezes, tem algum problema de via aérea associada. Então, quando é essa criança que você faz o diagnóstico e identifica que, logicamente, o aparelho ele é necessário e importante, mas não é só o aparelho. Aí você vai precisar do otorrino, por vezes até do fono, né? E aí a gente faz esse atendimento multidisciplinar. Entendi. É interessante e importante até que seja feito, né? E aí qual que é a diferença, né? Tem a interceptativa e tem a corretiva e a preventiva. Interceptora ou interceptativa. É a mesma coisa, é igual. A ortodontia preventiva, ela é muito importante, muito, né? Ela até demonstra aí a importância de você manter todos os dentes de leite ali na boca. Então, o que a preventiva vai fazer? A preventiva, além de explicar para os familiares a importância de manter os hábitos saudáveis, técnicas de escovação, importância do aleitamento materno. Então, a gente faz muito ortodontia preventiva quando a mãe vai no consultório com um bebezinho pequeno, né? E aí ela está amamentando, porque a amamentação, ela é o primeiro estímulo para essa mandíbula crescer. Que legal. Existem vários trabalhos que você compara crianças que foram amamentadas ali exclusivamente, no mínimo 6 meses, 1 ano, e crianças que não foram amamentadas, e o crescimento mandibular, o desenvolvimento de toda essa musculatura, ele é muito diferente. Então, a ortodontia preventiva, ela vai passar essas informações para a família. Importância do aleitamento materno, do ponto de vista, né, de todo o crescimento do sistema estomatognático, vai passar informações
de que aqueles dentes descidos, eles não estão ali por acaso. Então, se acontecer um trauma, por exemplo, e a criança perder um dentinho da frente, dependendo da idade que essa criança se apresente, ela precisa colocar um dentinho ali, ela precisa prevenir aquele espaço, precisa manter aquele espaço perdido, seja da frente ou seja de trás, porque aquele espaço ele vai servir como um arcabouço para o dente permanente fazer a sua irrupção de maneira correta. Que legal. Então, a ortodontia preventiva não necessariamente a gente vai instalar aparelhos. Eu posso até instalar algum mantenedor de espaço passivo, algum aparelho que ele vai estar ali basicamente mantendo um espaço, mas geralmente ela é informativa. Que legal. Eu vou estar prevenindo, né, que a má oclusão se instale. A interceptativa, o problema já aconteceu. A má oclusão já está instalada. Entendi. Então, eu preciso interceptar, eu preciso resolver. Ou seja, perdeu o dente, não colocou o aparelhinho para manter o espaço, fechou o espaço. Aí eu vou com o aparelho para abrir aquele espaço, recuperar aquele espaço, para que o dente permanente faça a sua irrupção de maneira adequada. Outro exemplo da ortodontia interceptativa são as discrepâncias transversais, as mordidas cruzadas, né? As mordidas abertas, oriundas aí dos hábitos, né? Então, a interceptativa eu vou usar o aparelho. E a corretiva é quando a criança já trocou todos os dentes, a dentição permanente já está completa, e aí eu vou usar outros aparelhos para fazer apenas essa correção dentária. Entendi. Ou seja, eu fiz todo um acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das bases ósseas. Por isso que é tão importante a gente fazer esse acompanhamento nessa fase. E a gente fala tão pouco, né? Assim, fala-se, né? É verdade. Você deve falar muito, mas eu não acho que é um assunto que as pessoas dão a devida importância. Daí a campanha ter surgido, Que né? legal. E é com uma abrangência grande dessa campanha, que inclusive conscientiza os dentistas de enviar essas crianças para o ortodontista mais cedo. Que legal. Para que a gente possa fazer todo esse acompanhamento, né? Muito importante isso. E você falou algumas vezes dos hábitos deletérios. Aí eu queria saber quais são os mais deletérios e de que forma a gente consegue, até quando eles são considerados aceitáveis ou se não são aceitáveis. Como é que funciona isso? É um assunto muito polêmico, né? Se a gente for pensar em hábitos, o que pode, o que não pode. O que a literatura traz para a gente? Quando você pensa em hábito deletério, você tem que pensar em tríade de Graber, né? Que é uma tríade. Vamos pensar, quais são os hábitos deletérios que mais acometem as crianças? Chupeta e o dedinho, certo, né? Sucção. Seja digital ou não, né? Os hábitos de sucção. Então, quando eu observo a tríade de Graber, o que eu penso? Frequência, intensidade e duração. Então, não é aquele negócio assim que às vezes a mãe chega e fala: ai, mas o meu bebê usa chupeta só para dormir, doutora. Induz ali o sono, ele dorme, depois ele mesmo já deixa no berço. Essa chupeta ela é inofensiva para essa criança. Ela não causa nenhum problema. Inclusive, nos Estados Unidos, eles até recomendam, né, a chupeta, né, o risco de morte súbita, tudo. Então, você tem que entender qual é o problema daquele hábito para aquela criança. Então, você tem que associar frequência, intensidade e duração. Antes de entender se o hábito vai ser ruim ou se o hábito ele é inofensivo, né? Agora, aquela criança que usa a chupeta o dia inteiro, só tira a chupeta para comer, tá crescendo, tá com 1 aninho, tá com 2 aninhos, começa ali a ter uma alteração na arcada dentária, ela não tá respirando direito, a mordida tá fechadinha, a fala não está se desenvolvendo de maneira adequada, porque a língua não tem o espaço de fazer um movimento adequado.
aí é um hábito onde a gente precisa interceptar. Geralmente, se essa chupeta ela é removida até os 2 anos, 2 anos e meio, o dedinho também, com o osso, tá naquela fase plástica ali, e as funções normais se restabelecem, às vezes não é necessário nenhum aparelho, Ai, que bom. porque você remove o hábito no momento onde a própria respiração, a própria deglutição, a própria, como é que eu posso falar? O lábio da criança, ele começa a fechar, o selamento, o lábio fica mais fechadinho, não tem toda hora a chupeta e o dedo, e aí os ossos, eles vão Se ali organizando. voltando, exato, ele vai normalizando. Certo. Então você não precisa ali de entrar com algum aparelho. Mas é importante que a gente entenda o hábito, né? Nem todo hábito é de todo ruim, Entendi. né? Então tem criança que o dedinho, como a chupeta, é ali só naquele momento do sono. Então, só naquele momento do sono, ele até tem frequência, ele tem uma duração muito baixa e ele não tem intensidade. Então, ele provavelmente vai passar ali aquela fase oral, e daqui a pouco ele esquece o dedo, então tá tudo bem. Então, a gente tem que entender como que aquele hábito acontece na rotina da criança para poder pensar na estratégia mais adequada. E dedo é pior que chupeta? Ou chupeta é pior que dedo ou não tem nada a ver? Também é meio polêmico, mas vamos pensar. A chupeta, eu tenho receio do dedo, porque a chupeta você tira, Joga fora. joga fora, O né? dedo você não arranca. O dedo é mais difícil de eles se livrarem do hábito. Entendi. E a força que eles fazem É mesmo? na sucção com o dedinho é grande. Então, tem Olha, crianças que chegam a entortar o aparelho, meu Deus. de tanta força que ele faz na sucção. Então, geralmente, o dedo é mais difícil de Entendi. tratar, né? Por conta dessa intensidade, de estar nele, né? Então, às vezes, com o aparelho, eles arrumam um jeitinho de Ai, que continuar judiação. chupando o dedo. Então, aí, nesses casos, é legal a gente encaminhar para um psicólogo, Entendi. para já estar conversando com essa criança, dependendo da idade, né? Então, sempre tem que avaliar o hábito assim como um todo, No contexto né? ali, Como né? um contexto e você tentar identificar a melhor forma para tratar. E roer unha é um hábito que de alguma forma interfere aí ou não? Eu acho que tanto a questão de roer unha como a questão de ranger os dentes, né? Que seria o bruxismo, que é relativamente comum e apavora muito as famílias, não é algo que acontece na boca, né, Ana? Então, Certo. quando vem essa demanda para a gente no consultório, não existe um tratamento que você vai fazer dentro do consultório odontológico para evitar aquele hábito. Então, vamos pensar em roer a unha, junto com o bruxismo, por exemplo. Não é algo da boca, Certo. né? É algo que está ali, às vezes uma ansiedade da criança, às vezes algo da higiene do sono dele, que aí ele vai dormir. Antes assiste muita tela, ou joga videogame, ou ele vai ali dormir e já está muito agitado. Tem literatura falando sobre isso. E aí, quando ele vai dormir, ele range mais o dente. Aí, fazendo uma higiene do sono, isso pode melhorar. Por quê? Desgaste no dente, roer unha, apertar o dente para você ter desgaste, nossa, tem que fazer muito. Tem que ser um castor. Exato, ele tem que ter aquele hábito ali muito. Entendi. Entra até naquele assunto que a gente estava conversando dos hábitos deletérios também, né? Tem que fazer muito para ter alguma alteração. Então é comum a gente ver profissionais falando: ah, mas eu vou tratar o bruxismo com uma plaquinha. A placa não trata bruxismo, né? Quando que a gente vai usar a plaquinha? A gente vai usar quando aquela criança tem um desgaste naquele dente muito grande, que você observa no consultório, onde às vezes essa criança tem até dor, porque o dente está muito desgastado. Então você vai colocar a placa com o intuito de proteger os dentes, só que você não vai tratar o bruxismo.
Você né? só vai Então, aliviar o sintoma ali, né? você vai deixar com que aquele dente não continue sendo desgastado. Mas Entendi. aí você tem que entender ali no núcleo familiar. Nesse momento, a gente pede ajuda dos outros profissionais também, né? Às vezes um psicólogo, para entender por que que a criança está roendo tanto a unha, por que que a criança está apertando tanto o dente, né? Hum, E o tratamento em si, ele não é na boca, né? Que é uma mensagem lá sim. do sistema nervoso central que vai falar para o menino roer a unha ou ranger o dente, né? Então, no geral, existem também algumas fases que as crianças podem ranger um pouquinho mais. Quando estão trocando os dentes, às vezes eles rangem um pouquinho mais, mas isso pode ser passageiro e aí isso se autocorrige, isso não vira um problema, né? Mas quando persiste, aí é importante a gente tentar entender o que está acontecendo, mas o tratamento não é na boca. Não é com você. Assim, a Você vai gente até encaminhar. identifica, conversa com essa família, né? Existem alguns questionários que a gente avalia ali o sono da criança, avalia a rotina, avalia toda essa questão relacionada, principalmente quando o bruxismo é noturno, mas já existe ali um entendimento da literatura que está relacionado a essa questão, que tem um braço, né, relacionado a isso, de ansiedade, de Sim. higiene do sono, né, de a criança tá ali muito agitada à noite, e aí ela faz esse hábito, Comportamento, né? exato, esse comportamento. E aí, pensando tanto nas más oclusões quanto nos hábitos deletérios, você tem alguma coisa que você acha que dá pra gente intervir precocemente, assim, do ponto de vista de prevenção mesmo, como família, pediatra, ou não? Você acha que essas coisas correm e a gente vai ter que realmente resolver o problema ali na hora que ele já está instalado? Existem prevenções? Como eu te falei, a ortodontia preventiva, ela já trabalha um pouco isso, Tá, né? Algo que você pode ali entender algum comportamento, por exemplo, chupeta e dedo, ortodontia preventiva, tá. né? Então você já vê aquele bebê ali de 1 ano e pouquinho, tá indo no consultório com você e a mãe fala: ai, doutora, não tira a chupeta, não tira a chupeta. Visivelmente a arcada não tem tanta deformidade, mas aí você já pode aplicar a ortodontia Certo, preventiva, né? Que seria, vamos entender esse hábito. entendi. Quantas vezes ela está fazendo a utilização da chupeta? É só para o soninho? Fica o dia todo? Vamos tentar reduzir um pouco, né? Se for o dedo, você escuta o barulho de ele fazendo a sucção, que tem criança que faz sucção que o dedo tem calo. Ele nem precisa falar para você qual o dedinho que ele chupa, porque você já vê o dedinho tá todo calejado já. Ai, que Tem lindo. criança que chupa 2 dedos, né? Já vi até casos de crianças chupam o dedo do pé. É engraçado, mas é verídico. Então isso é ortodontia preventiva, Entendi. né? Não necessariamente aquela arcada ela já possui uma alteração instalada, mas você está vendo ali o problema e a gente vai lançar mão, e geralmente esse lançar mão é uma conversa, é um direcionamento para essa família para que o hábito seja removido ou Removido. reduzido, né? Entendi. Tá Queria bom? te agradecer mais uma vez, viu, por Eu essa que conversa. agradeço, Foi eu que muito agradeço legal, a aprendi um oportunidade, monte. Ana, E obrigada. fala mais uma vez onde é que as pessoas podem te achar. Então, eu sou professora da UEA, né, nós temos ali a nossa clínica durante a semana, policlínica odontológica, que está aberta a atender a população. As clínicas funcionam nas terças à tarde e quartas de manhã. Temos também um curso de especialização em odontopediatria, Que legal. que eu faço alguma coisa de ortodontia preventiva bastante, né, e Sim. interceptativa sim, então a gente consegue atender alguma demanda da população para ortodontia também. Que bom. E tem o meu consultório particular, que podem me achar no @OneDentalCenter. Legal, obrigada. E para você que ficou até o final, queria agradecer, lembrar que toda segunda-feira às 8 da manhã a gente está aqui. Siga nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada.